Ok, pense num mundo sem super-heróis de capa, mas com heróis de armadura de bronze. As batalhas deles foram tão, mas tão épicas que ainda hoje inspiram filmes, livros e até videojogos. Vamos então mergulhar nas duas histórias que basicamente deram o pontapé de saída para tudo isto, a Ilíada e a Odisseia. Mas, calma. Antes de entrarmos na ação, há aqui um grande mistério para desvendar. Quem foi, afinal, este tal de Homero? Será que foi um único gênio que escreveu tudo isto? Ou será que o nome Homero era, na verdade, uma espécie de nome de código para vários poetas? É um debate tão antigo que até tem um nome oficial, a questão homérica. Olhem, independentemente de quem as escreveu, o que importa é o resultado. Dois poemas épicos absolutamente fundamentais que moldaram a nossa cultura. De um lado temos a Ilíada, toda sobre guerra e fúria. Do outro, a Odisseia, uma aventura incrível sobre a longa viagem de volta a casa. E estas duas histórias são como o dia e a noite. A Ilíada foca-se na guerra, na fúria, na força bruta. O grande herói é Aquiles, o guerreiro quase invencível. Já a Odisseia é completamente diferente. É sobre inteligência, astúcia e como sobreviver a perigos mortais. E aqui o herói é o Odisseu, o mestre dos planos. Prontos? A nossa viagem por este mundo incrível vai ter 4 paragens. Vamos ver quem contou estas histórias, depois mergulhamos na Ilíada, a seguir na Odisseia e terminamos a pensar no legado de tudo isto. Vamos lá? Ok, primeira parte. Quem contou estas histórias? Para percebermos isto, temos de fazer uma pequena viagem no tempo, até ao mundo dos deuses e heróis da Grécia Antiga. A primeira coisa a saber é que a Grécia Antiga não era um país como o conhecemos hoje. Era, na verdade, um conjunto de cidades-estado independentes, muitas vezes rivais umas das outras. Como Atenas e Esparta, estavam sempre a competir. Mas tinham algo em comum: a língua, a religião e estas histórias épicas que todos conheciam. E como é que estas histórias sobreviviam sem livros? Bem, através dos rápsodos. E o que eram os rápsodos? Eram basicamente os contadores de histórias, os artistas da altura. Pensem neles como as estrelas de rock da antiguidade. Eles não cantavam, mas memorizavam milhares e milhares de versos e viajavam de cidade em cidade, atuando em festivais para enormes multidões. Muito bem, vamos então à primeira grande história, a Ilíada. Preparem-se, porque isto é sobre a fúria na guerra. E por que é que houve esta guerra? Bem, o rastilho foi um rapto. Paris, que era o príncipe de Troia, foi a Esparta e raptou a rainha, Helena. Claro que isto não podia ficar assim. Foi o pretexto para todos os reinos gregos se juntarem pela primeira vez contra o inimigo comum, a cidade de Troia. E não foi uma pequena expedição. Estamos a falar de uma frota de 1000 navios a cruzar o mar em direção a Troia. 1000! Imaginem a escala disto. Foi assim que começou um cerco brutal que durou não 1, não 2, mas 10 anos. Agora, um pormenor interessante. A Ilíada não conta a história de todos os 10 anos de guerra. Na verdade, concentra-se num período muito curto, umas semanas apenas no último ano do cerco. E o tema central não é a guerra em si, é a fúria de um homem, Aquiles, o maior guerreiro grego. E porquê é que Aquiles era tão especial? Porque ele era um semideus, ou seja, era filho de uma deusa, Tétis, e de um mortal. Isto dava-lhe uma força sobre-humana, era quase invencível. Mas, como todos os grandes heróis, ele tinha um ponto fraco. E não era o calcanhar. Isso vem de outras histórias. Na Ilíada, a sua grande fraqueza é o seu orgulho e a sua fúria. E, para complicar ainda mais as coisas, os deuses não ficaram a assistir de longe. Nada disso. Eles meteram-se ao barulho. Cada deus escolheu o seu lado e desceu para o campo de batalha para ajudar os seus protegidos. Atena e Hera, por exemplo, estavam com os gregos. Apolo e Afrodite com os troianos. E Zeus, o chefe disto tudo, tentava manter algum tipo de equilíbrio. Era um caos completo. E isto não era uma guerra de drones e tecnologia. Era o combate corpo a corpo brutal. Para termos uma ideia, um guerreiro de elite carregava uma armadura e um escudo que podiam pesar juntos mais de 20 quilos. Imaginem ter de lutar o dia inteiro com esse peso todo em cima. Era preciso uma força e resistência incríveis. No final, Troia não caiu pela força, mas sim pela inteligência. E isso leva-nos diretamente à nossa segunda grande história, a Odisseia. A longa e perigosa viagem de volta à casa. O cérebro por trás do plano que finalmente derrotou Troia foi Odisseu. Ele percebeu que depois de 10 anos a força bruta não ia funcionar. Então teve uma ideia brilhante, talvez o truque mais famoso de sempre, o cavalo de Troia. O plano era simples e genial.
fingir a retirada, deixar um presente gigante e esperar que o inimigo levasse para dentro das suas próprias muralhas. E aqui é que a escala da história se torna verdadeiramente épica. A Guerra de Troia durou 10 anos, mas para Odisseu, o pesadelo não acabou aí. Ele demorou mais 10 anos para conseguir voltar a casa, a Ítaca. No total, foram 20 anos longe de tudo o que conhecia. E essa viagem de 10 anos não foi um passeio no parque. Foi uma sucessão de perigos mortais. Ele teve de enfrentar o Ciclope Polifemo, um gigante com um só olho. Resistir ao canto hipnótico e mortal das sereias. Navegar entre os monstros marinhos Scylla e Caríbdis. E, para piorar, tinha o deus Poseidon furioso com ele, a dificultar-lhe a vida a cada passo. Enquanto Odisseu enfrentava monstros no mar, a sua mulher, Penélope, enfrentava os seus próprios monstros em casa. Dezenas de homens invadiram um palácio, convencidos de que Odisseu estava morto e queriam forçá-la a casar com um deles. Mas ela era tão inteligente como o marido. Inventou um plano. Prometeu casar quando terminasse de tecer uma mortalha, mas o que ela tecia de dia desfazia secretamente à noite. Finalmente, após 20 anos, Odisseu regressa a Ítaca. Mas ele não entra a gritar, cheguei. Não, ele é demasiado esperto para isso. Chega disfarçado de velho mendigo. Porquê? Para ver com os seus próprios olhos quem se manteve leal e quem o traiu. É uma missão de reconhecimento antes do ataque final. O clímax acontece quando Penélope, sem saber que o marido está ali, propõe um desafio impossível aos pretendentes. Quem conseguir armar o arco de Odisseu e disparar uma flecha através de 12 machados casará com ela. Um por um, todos falham, não têm força. Então, o mendigo pede para tentar. E claro, ele consegue. Nesse momento, a sua verdadeira identidade é revelada e a vingança começa. Certo, vimos as histórias, mas a grande questão é por que é que, quase 3.000 anos depois, ainda estamos a falar disto? Por que é que isto ainda importa? A resposta é que, para os gregos antigos, isto era muito mais do que entretenimento. A Ilíada e a Odisseia eram basicamente os seus manuais escolares. Ensinavam moral, valores, heroísmo e até estratégia. Diz-se que Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores da história, dormia com uma cópia da Ilíada debaixo da almofada. Era o seu guia. E o legado não ficou por aí. A influência destas histórias está por todo o lado, em quase todos os heróis que vemos nos filmes e lemos nos livros. E no final, fica uma pergunta para pensarmos. Temos dois modelos de herói, o da força bruta e da fúria, que é Aquiles, e o da inteligência e astúcia, que é Odisseu. Olhando para o mundo de hoje, qual destes dois tipos de heroísmo fará mais falta? É uma boa pergunta para ficarmos a pensar.